Você certamente já ouviu falar que todos os crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Brasileiro são crimes culposos, não é? Pois então, no vídeo de hoje, nós aqui na UniCFC vamos mostrar para você como que é essa situação e que interpretação nós devemos dar em relação a essa informação. Então, todos os crimes de trânsito são culposos? Fica até o final, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também coloca depois um comentário sobre o que você achou do vídeo e também alguma sugestão de tema, alguma dúvida ou algum assunto sobre trânsito que você gostaria que nós abordássemos nos próximos vídeos. Então vamos lá. Veja o seguinte, tá? É importante entender que o direito penal ele vai nos trazer uma série de aspectos relacionados aos crimes dolosos e crimes culposos. A intenção do vídeo não é ministrar um curso, nem uma aula sobre direito penal, mas apenas dar a noção básica necessária para que você entenda efetivamente essa questão dos crimes dolosos ou culposos no Código de Trânsito. Então veja só, o nosso Código Penal, que é a nossa lei que regula os crimes no Brasil, ele vai nos trazer o seguinte, lá no artigo 18, inciso 1, que é crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, no crime chamado doloso, nós temos que ter ali uma conduta típica, ou seja, um crime previsto em lei, ela tem que ser ilícita, tem que ser algo, então, considerado ruim, né, algo proibido, e culpável, né, assim, algo que possa ser identificado uma responsabilização de alguém. Aí a grande questão é essa, né? O resultado, a pessoa, por exemplo, vamos pensar o condutor, no caso dos crimes, né? Ela queria que acontecesse aquele resultado. Né? O condutor queria efetivamente atropelar e matar um pedestre que era um desafeto dele. Bom, se ele faz isso, nós temos ali um crime doloso. Ele usou o veículo com a intenção de matar alguém. Agora, o crime culposo, que está no inciso 2 do artigo 18 do Código Penal, ele vai ser utilizado, vai ser tida essa interpretação quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Né? E aí também temos uma conduta típica, também ela é ilícita, também é culpável. A diferença é que o resultado, no caso do condutor, por exemplo, ele não queria esse resultado, não queria que acontecesse. Tá? Ele tem culpa, mas não teve a intenção. Então, a grande diferença básica entre os dois é a intenção do resultado. Enquanto no doloso existe uma, no culposo não há a intenção daquele resultado, mas houve uma conduta que levou até isso. Então, tendo isso bem básico em mente, vamos ver o seguinte: será que todos os crimes de trânsito que estão lá no Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo 19, são culposos? Tá? É muito comum a gente encontrar pessoas, inclusive profissionais da área, instrutores de trânsito, tem tantos outros, falando que sim, né, que os crimes no Código de Trânsito são culposos e os crimes do Código Penal são dolosos. Tá? Muito cuidado com isso, porque essa informação está equivocada. Tá? Então, esse equívoco é muito comum. Na verdade, os crimes do CTB, do nosso Código de Trânsito Brasileiro, são quase todos dolosos. Né? Isso, inclusive, causa um certo estranhamento quando a gente fala sobre isso em outros ambientes, quando a gente está discutindo essa questão dos crimes dolosos e culposos no trânsito. É muito comum as pessoas ficarem surpresas quando eu vou lá e afirmo, não, os crimes do CTB são quase todos dolosos. Só temos 2 crimes que são culposos. Vamos entender por que nós podemos chegar a esse raciocínio. Tá? Então, onde é que está escrito isso? Vamos lá ao Código Penal. Tá? Primeiro, nós temos que ver lá o artigo 18, que trouxe ali o inciso 1 e 2, trazendo crime doloso e crime culposo, respectivamente, e seu parágrafo único diz o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Ou seja, os crimes, em regra, e aí não é só crimes de trânsito, qualquer crime, em regra, ele é doloso. Ou seja, a pessoa tem que ter tido a intenção de cometer aquele crime, a intenção do resultado daquele crime. Só vai existir os crimes culposos quando expresso em lei. Então veja que está destacado ali. Ou seja, como que se expressa em lei? Dizendo, escrevendo na lei que se trata de crime culposo. Logo, quando não vem a descrição da palavra culposo ou com culpa, alguma referência ao crime culposo, automaticamente tem que ser um crime doloso, né? Porque não tem outra alternativa. Então veja, olhando o Código de Trânsito, vamos pensar os artigos 302 e 303, que trazem os 2 únicos crimes que são culposos. E por que eu posso afirmar categoricamente que são culposos? Porque olha lá, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Veja, está ali escrito que é culposo. Se está escrito, então aqui nós podemos dizer que são aqueles 2 casos em que nós temos um crime de dano, em que o condutor
né, o agente, o condutor, não tinha a intenção de causar a morte, nem de causar a lesão, porém, por negligência, imprudência ou imperícia, o fez. Então aqui sim nós podemos dizer, esses dois crimes são sim culposos, simplesmente porque está escrito que são culposos. Agora, eu trouxe aqui só 3 crimes, eu poderia trazer todos os outros crimes do Código de Trânsito, né? Mas não é essa a nossa intenção. Veja só, 304, deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de prestar imediato socorro à vítima, ou, né, não podendo fazê-lo, solicitar auxílio da autoridade pública. É o crime de omissão de socorro. Afastar-se do local do sinistro, o crime de fuga do local. Afastar-se, conduzir, melhor dizendo, né, o veículo com capacidade psicomotor alterada, o nosso crime da embriaguez, lá do 306. Eu peguei só esses 3, 304, 5 e 6, para mostrar para você os exemplos de outros crimes que estão no CTB. Poderia mencionar o 307, 308, 309, 310, 311 ainda. Todos eles você vai ver que não há referência alguma em ser crime culposo. Né? Não tem como a pessoa não prestar socorro sem querer. Né? Se ela não presta socorro para ser crime, ela tem que ter tido a intenção de não prestar socorro. Para ela responder por fuga do local, ela tem que ter fugido com a intenção de não ser identificada. Quando ela está dirigindo um veículo automotor com a capacidade psicomotor alterada, ela tem que ter querido isso, né? Quisto isso. Ela foi lá, bebeu, pegou a direção e saiu dirigindo. Então, como que nós vamos dizer que esses crimes e tantos outros são culposos? Não são culposos. Não tem como serem culposos. E não são culposos, tanto é que não consta na descrição, né, na tipificação, no caput do artigo, você não tem referência. Logo, são crimes dolosos. Os únicos crimes que têm referência, que são culposos no Código de Trânsito Brasileiro, são os crimes de homicídio, 302, e lesão corporal culposa, 303. Certo? Então, assim você já consegue compreender basicamente o tema, entendendo por que nem todos os crimes do CTB são culposos, pelo contrário, a maioria é dolosos. Aí apenas 2, que são esses que estão na tela, é que são os culposos, porque traz a menção mesmo. Então deixe seu comentário aqui, seu like. Não esqueça de seguir a UniCFC nas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho em prol aí de uma pavimentação da legislação de trânsito, né, de uma divulgação do conhecimento em legislação que é feito também através das redes sociais. Até uma próxima.